trabalho dos jornalistas cumpre importante papel na sociedade. A informação precisa, atualizada, contextualizada, unida à credibilidade dos veículos de comunicação, tem grande influência nas decisões do dia a dia do cidadão. A realidade que nós não presenciamos é selecionada, recortada e reorganizada pelos jornalistas e transmitida pelos diversos noticiários, passando a fazer parte do nosso acervo de conhecimentos, muitas vezes balizando nossas decisões. Mas quais são os critérios desta seleção? O que a notícia prioriza? A quem ela trará benefícios? O que diferencia a notícia veiculada em emissoras públicas daquelas que são levadas ao ar pelas emissoras comerciais? Como nasce a notícia? Este é o principal assunto desta edição do Público na TV. Boa noite. A notícia é a estrela desta edição do nosso programa. Você sabe como um assunto se transforma em notícia que você vê na TV? O noticiário que você assiste tem alguma influência no seu cotidiano? Sim, influenciam sim. Se for sobre violência, eu vou cada vez ficar mais de freio de mão puxado. Olha, depende da notícia. Não são todas as notícias que influenciam minha vida, não, sabe? Porque já devido à minha profissão, a gente tem que ler muito, você tem que saber das coisas, né? Então, você tem que conhecer a fonte da notícia, da onde é que ela está vindo, né? Se ela é verdadeira, se ela é falsa. Então, não dá para acreditar em tudo quanto é tipo de notícia, não. Eu creio que noticiário, tanto que seja religioso, político, social, ele influencia por uma outra perspectiva de visão. Então, se você atribui uma certa autoridade a quem está falando no jornalismo, pelo um conhecimento, um aprofundamento, se você atribui essa autoridade, você provavelmente vai ter uma certa influência, a não ser que você discorde, seja de uma ideologia contrária a quem está vinculando essa notícia. Influenciam quando a gente ouve uma notícia de violência, ou então como previsão do tempo, a gente se prepara no outro dia, de acordo com a previsão que foi dada no noticiário. Nos mostram algo que estava escondido que a gente não conseguia ver. E, de certo modo, abre nossos olhos e nos mostram isso. Vários colegas meus, inclusive eu, deixamos de ir para o Rio de Janeiro devido a um noticiário de violência naquela cidade. Mas hoje, questionando, às vezes a gente pensa por que uma pequena parte do Rio de Janeiro está com violência, toda a cidade é violenta do mesmo tanto. Então isso faz com que a gente deixe de ir para aquela cidade. Prevenção, né? Nos informa, eu sobretudo que sou gringo, né? Para mim é importante. Acho que o problema da televisão hoje em dia é que O povo tem que saber. Veja então como nascem as notícias. O dia começa muito cedo no Departamento de Jornalismo da TV Brasil. Para o jornalista encarregado da Central de Pauta, mais ainda. Precisa ler todos os jornais, revistas, sites com rapidez e ter um olhar apurado para indicar os assuntos que podem compor o noticiário do dia. Montar essa pauta é uma tarefa trabalhosa, porque trata-se também de preparar a equipe para cada tipo de cobertura. Mas as orientações de pauta não são rígidas. Em geral, elas são modificadas e acrescidas de novas informações conforme a apuração dos fatos pelo repórter. Essa reunião das 9, a principal função dela é unir todos os veículos da casa. Rádio, jornal e televisão. Rádio, agência e televisão. No sentido de que todos saibam o que todos estão fazendo. Nós acabamos de acompanhar a primeira reunião de pauta que acontece às 9 horas aqui em Brasília, juntamente com a agência, a rádio e a televisão, em videoconferência com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Maranhão, onde ao longo do dia também são feitas reuniões paralelas por cada um dos veículos para definir a pauta final. A central de pauta da TV Brasil fica em Brasília, para onde convergem as informações recebidas das diversas emissoras participantes do Sistema Público de Comunicação. Aqui é feita uma seleção de assuntos, afinal, o tempo dos telejornais muitas vezes não comporta todas as pautas sugeridas. Principalmente a chegada da notícia aqui na redação, a gente tem tanto o retorno
da rua, né, das pessoas que ligam e que sugerem. A gente tem também os releases que chegam para a gente também aqui, através da pauta, né, da pauta da TV Brasil. E a gente tem também a colaboração, né, da redação toda, de repórteres, editores também. Mas como se decide o que vai virar notícia? Nós temos uma missão, uma empresa pública de comunicação e uma agência pública. Nós temos um olhar de produzir uma informação do ponto de vista do interesse do cidadão, o interesse do país, com uma visão nacional. A gente procura mostrar o que essa notícia ela pode chegar, de que forma ela pode chegar a ser melhor entendida pelo telespectador. Então, assim, a gente tenta avançar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais analítico. Avaliar o interesse do público é de extrema importância para o encaminhamento da reportagem, que vai transformar em notícia o assunto que nasce com a pauta. Esse é o maior desafio nosso, que é descobrir o tom da TV pública. E isso é uma coisa que a gente vem conquistando e tem que fazer esse trabalho de busca dessa solução da TV pública, que é contemplar o que vem a ser objeto do interesse do telespectador do público e para o público. A notícia, ela nasce lá pequenininho, pode nascer na sua casa. E depois você vê a notícia na sua telinha, através da TV Brasil. Como vocês puderam ver na reportagem, as informações que se transformam em notícia chegam por fontes diversas. E aqui no programa, a principal fonte é o telespectador. O assunto de hoje foi sugerido por Ugolino Almeida, de Belo Horizonte. Eu estou aqui para falar sobre uma reportagem veiculada no Repórter Brasil em 17 de agosto, sobre uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte que proíbe o uso de sacolas plásticas para embalar compras. É o assunto do próximo bloco. A gente volta já. Todo esse serviço público, seja ele federal, municipal ou estadual, tem que ter um canal para que o cidadão possa se expressar, possa ter voz dentro do serviço público. Qual a diferença de abordagem de pautas entre emissoras comerciais e emissoras públicas? Para conversar sobre este assunto, estamos aqui com o professor Luiz Martins, da Universidade de Brasília. Mas antes da nossa conversa, vamos mostrar alguns trechos da reportagem de que fala o telespectador Ugolino Almeida. A reportagem trata do comportamento do Belo Horizontino, depois da entrada em vigor da lei que proíbe o uso de sacolas plásticas pelos supermercados. O telespectador Ugolino Almeida, que é estudante de engenharia ambiental, considerou inadequada a abordagem da reportagem, que entrevista o presidente da Associação Mineira de Supermercados para saber se a adesão da população às sacolas retornáveis é fruto de consciência ambiental ou da imposição da lei. A meu ver, falha a reportagem exatamente por não ouvir uma autoridade em meio ambiente, já que era o tema que ela tratava. A Gerência Executiva de Jornalismo concordou com a crítica do telespectador sobre a inadequação da pergunta e a resposta foi encaminhada a ele. A informação que gerou a reportagem na edição da manhã do telejornal Repórter Brasil veio de uma pesquisa da Associação Mineira de Supermercados, dando conta da adesão de 98% dos belo-horizontinos ao uso de alternativas às antigas sacolas plásticas. A ouvidoria ponderou que fontes que têm interesses comerciais na divulgação de suas informações não são adequadas aos veículos públicos. E ainda, quando um comportamento é fruto de uma imposição legal, não podemos falar em adesão, que supõe uma decisão espontânea. O problema da reportagem, na opinião da ouvidoria, está na concepção e abordagem da pauta. Boa noite, professor. Como se pode estabelecer a diferença de tratamento de informações por jornalista das emissoras públicas? Eu diria que os jornalistas dos veículos públicos têm uma dupla jornada, que é a de apresentar o que é importante de uma forma interessante. Porque as emissoras comerciais, elas têm que tornar o que é importante comercialmente também muito importante e muito interessante. Então esse critério
Na TV pública, ele fica uma jornada dupla. Por quê? Porque o interesse prioritário não é o comercial, o que aparentemente é o mais fácil, podemos verificar. Como é que o jornalista poderia fazer isso? Como é que ele pode estabelecer essa diferença, né, esse tratamento da informação? O primeiro critério, quer dizer, vamos falar de critério de noticiabilidade, né, que é o seu assunto, que é o nosso assunto aqui desta noite. A noticiabilidade, o chamado valor notícia num veículo comercial, é estritamente o do impacto. Se o assunto é impactante, é um critério. O assunto impactante num veículo público nem sempre é o sensacionalista, por exemplo. É o impacto do sensacionalismo, é o impacto da emoção, o impacto da notícia como uma mercadoria. Essa coisa da atualidade, da factualidade do fato, como um critério importante para se transformar em notícia, isso numa TV pública, nós deixaríamos essa factualidade de lado e tendo apenas o compromisso de atender o interesse do cidadão. Acho que é uma questão de tratamento. Vamos começar pelas chamadas notícias quentes, né? As notícias de impacto. As notícias quentes, elas atropelam o noticiário, as redações, as emissoras, elas entram para dentro do noticiário porque elas se impõem. Digamos assim, uma notícia de um tsunami, ou o falecimento de um grande chefe de Estado, uma rainha, um rei, quer dizer, esse tipo de notícia, ela tem impacto e receptividade, tanto na emissora pública quanto comercial. Agora, o tratamento é que vai dizer. Vamos pegar aqui a morte de uma celebridade do mundo do cinema causado por overdose, por exemplo. Então, o tratamento, os detalhes, a intimidade do fato, sabe? O tratamento por um veículo comercial é totalmente diferente do veículo público. O veículo público ele tem que estar ele tem que agregar valor ao chamado valor notícia, ou seja, para o veículo comercial, basta o fato. Para um veículo público, tem um valor agregado que é utilidade pública, um serviço ao público, uma contextualização, uma análise do fato, enquanto que numa emissora comercial, por vezes, basta a notícia e o fato em si. O senhor acha que hoje, né, os jornalistas estão preparados para trabalhar nessa perspectiva? Eu diria que, não vou dizer que os jornalistas, que esteja faltando competência aos jornalistas, eu acho que é uma questão de adequação, de tratamento do fato e do serviço que é prestado, né? Porque na TV, nas emissoras comerciais, a notícia ela é muito mais um consumo. Então, acho que há uma diferença aí entre você oferecer um produto para consumidores e você oferecer um produto para cidadãos. Então, a questão do tratamento, e eu diria que até é uma questão de decoro. Então, o decoro, que tem uma finalidade comercial, por vezes é uma quebra do decoro que interessa. Numa emissora pública, a prioridade é o fato, não é, digamos assim, a performance, a espetacularização contida no fato. Eu acho que sim, não é por falta de capacidade do jornalista, mas eu acho que pela própria história, né, do campo público, uma história relativamente recente no país, eu acho que é adequar essa competência do jornalista, não é? Adequar essa competência, mas dentro de uma, eu diria, não sei se eu diria um treinamento, né, mas de uma preparação para entender essa informação aonde, ao invés do consumo, o que vai ser o referencial para a gente vai ser exatamente o cidadão, então, o que é de interesse do cidadão. Por isso que eu digo que o trabalho de quem trabalha no jornalismo público é dobrado. Por quê? Porque além de lutar por não perder audiência, ele tem que ter critérios que não são meramente de audiência. Eu acho que essa é uma discussão que ela não se encerra aqui, né? Por isso queria lhe agradecer a sua presença, né, pela participação e, quem sabe, né, nos encontrarmos num próximo programa. Perfeitamente. Veja a seguir como os futuros jornalistas pensam a TV pública. A gente volta já.
TV Brasil foi criada há pouco mais de 4 anos, o que nos leva a pensar que os futuros jornalistas terão um papel decisivo na consolidação de um modelo de jornalismo para a TV pública. Vamos ver o que os estudantes de jornalismo pensam sobre isso. Você vê a diferença entre o jornalismo produzido nas TVs públicas e o que é feito nas TVs comerciais? Sim, porque as TVs comerciais têm já o objetivo de vender mercadorias, de vender ideias e padrões. E o jornalismo das TVs públicas tem o objetivo de formar cidadão, trazer cidadania. Esses assuntos que muitas vezes não chegam até a maioria do público, porque não é favorecido pelas TVs comerciais. Da mesma forma que existe um comprometimento por forma da TV comercial de defender ideologias e também existe por forma, de um lado, da TV pública. Eu acho que é um problema existente dos dois lados, ninguém é isento. De um lado, a TV pública não tem que dar satisfação a anunciantes, mas de outro lado tem um critério político. Isso pode interferir um pouco dentro dos critérios editoriais. Eu acho que a TV pública ela tem um tempo maior para se aprofundar em alguns assuntos que a TV comercial não tem ou não se interessa. Se você quer sugerir, comentar, criticar ou elogiar os programas da TV Brasil, fale conosco. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Até lá!